Olá, bom dia igreja, eu sou o Mauro. Sou o marido da Cris, que está aqui, Cris, que estava conduzindo aqui louvor. Pai da Gabi, que estava aqui também, ajudando aqui, conduzindo louvor também. Que é casada com o Gabriel, está ali no cantinho. A Gabi e o Gabriel tem a Sofia, nossa netinha linda, de 1 ano e 6 meses. 6 meses já, né, Gabriel? Perguntei data para homem, gente. 1 ano e 8. Aí, me ajudou. E o Mateus, que já está ali no forninho, em fevereiro está aqui na área junto conosco. Também somos os pais do Isaac. E é um privilégio, gente, a gente poder estar vivendo tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, né? O nosso coração está explodindo de alegria com o que Deus está fazendo hoje aqui. Aqui com os nossos alunos do Centro de Formação do Ministério Arte e Graça, né? Como a Cris falou, Deus colocou esse sonho há 3 anos atrás nos nossos corações de termos não uma escola de música, né? Música as pessoas podem aprender em vários lugares, mas o sonho de termos um lugar de formação ministerial, com um propósito bem claro, com um objetivo bem claro, de prepararmos os alunos espiritualmente e tecnicamente para servirem a Deus e a igreja nos momentos de adoração coletiva, onde eles estiverem, né? Então hoje aqui é uma das maiores expressões visíveis disso, né, dessa formação, né? Mas além desse momento aqui, os alunos eles têm se multiplicado, servindo em todos os campos, sejam espalhados aí nos nossos campos aí, nos que estão surgindo também, nos ministérios aqui do Amontoado, do Levi, nos hangares Novas Gerações e em muitas células, né? Os alunos eles estão multiplicados aí nas células também, conduzindo esse tempo de louvor. Nosso propósito principal como Ministério Arte e Graça, e o Centro de Formação é um dos braços do ministério, mas o nosso Ministério de Louvor e Adoração aqui na igreja se chama Arte e Graça, né? E o nosso propósito principal é o de conduzir toda a igreja nesse tempo de adoração coletiva, né? Mas buscando estender essa adoração para mais que um dia na semana, mais do que um domingo, mais do que uma agenda. Hoje eu vou adorar ao Senhor na igreja, né? Mais do que isso, né? A gente quer trazer ao coração de todos que todos nós, cada um de nós foi formado, criado para adorar a Deus, e que essa adoração ela precisa acontecer diariamente, continuamente em nossas vidas. Você imagina aqui comigo se cada um de nós, né, que estamos aqui, né, ao invés de nós dizermos vamos ao prédio da igreja para adorar, a gente dissesse vamos adorando ao prédio da igreja. Já entenderam a diferença disso? Eu acredito que aqui os ministros de louvor, os pastores não iam ter nenhum trabalho, né? Tocou o primeiro acorde, já toda a igreja ia estar concentrada e focada em louvar e adorar o Senhor. Eu falei em concentração, começaram a entrar as crianças e já se distraíram, né, gente? Mas a grande verdade é que nós não podemos e não devemos parar de adorar nunca, amém? Nós não podemos mais separar um momento do nosso dia, um momento da nossa semana para Deus. A nossa vida por completo, ela precisa ser um culto dedicado a Deus. Então isso abrange tudo, né? Tudo que fazemos, nosso trabalho, nossas tarefas, sejam elas aquelas tarefas ordinárias, né, do dia, como arrumar a casa, preparar uma refeição, qualquer coisa nesse sentido, ou as tarefas litúrgicas, né, como uma reunião coletiva, como essa aqui da igreja. Tudo deve ser feito expressando adoração a Deus, amém? A verdade é que Ele é digno e sempre será digno da nossa adoração, amém? Ele é merecedor e sempre será merecedor. Ele é santo e sempre será santo. Esse é o nosso Deus. A natureza ela já entendeu isso. Os anjos eles já entenderam isso, né? A Bíblia nos fala também sobre os seres, as criaturas viventes que habitam nos céus com o nosso Deus, que também eles já entenderam isso, né? Então eu queria ler com vocês o texto que está em Apocalipse 4, de 8 a 11. Apocalipse 4, de 8 a 11. Vamos ler juntos? O texto diz assim, está falando sobre as criaturas viventes no céu, né? Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos,
Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Para me ajudar um pouquinho aqui a demonstrar como funciona essa adoração no céu, essa adoração permanente dos seres viventes, eu tenho essa turma de pequenos adoradores aqui que vão cantar comigo. Eu queria te convidar a ficar em pé, porque a ideia aqui não é uma apresentação, gente. A ideia aqui é adorarmos juntos, em louvor, com essa turma toda aqui e com as crianças também. Vamos cantar todos juntos? Novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, vamos cantar mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Nós cantamos todos juntos, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor ao nosso Deus, amém? Enquanto estivermos adorando, louvando, declarando santo, 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 nosso coração possa ser como o coração deles, entregue, reconhecendo quem Deus é, amém? Glória a Deus, pode se sentar. No semestre passado, quando nós tivemos essa celebração de louvor e adoração com o centro de formação,
eu ministrei a vocês sobre o Salmo 33, né? Eu consegui ministrar até o versículo 9, do 1 ao 9, porque tem muito conteúdo nesse salmo. Esse salmo, gente, a gente tem muitos salmos que são marcantes, mas esse pega o meu coração assim em cheio, né? E hoje eu queria continuar com esse salmo junto com vocês, mas antes eu quero dar uma relembrada naquilo que nós estudamos, lemos e aprendemos juntos. Salmos 33, do versículo 1 ao 9, eu vou falar com vocês aqui. Vai ser projetado aqui na tela, você pode abrir sua Bíblia também. Salmos 33, do 1 ao 9, diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louve ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é íntegra, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia do amor leal do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se estabeleceu. Amém? Quando eu ministrei esse salmo, eu falei sobre alguns pontos, e eu vou lembrar esses pontos hoje aqui com vocês. Então eu falei primeiro sobre a identidade do adorador, né? Então o versículo 1 diz: cante de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Então essa é a identidade do adorador, né? O adorador, ele tem essa identidade, ele é justo, não porque ele é inerentemente justo, ele é justo porque ele foi justificado por Deus, né? Por Cristo. E ele é reto. O adorador, ele é correto em todo o seu proceder. Então o que acontece? O adorador, a identidade do adorador é dessa pessoa que busca agradar a Deus e ser correto em todos os seus caminhos. Essa é a identidade do adorador. Mas eu também falei sobre o caráter da adoração, as características da adoração, né? Que estão nos versos 2 e 3. E diz assim: louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toque com habilidade ao aclamá-lo. Hoje nós não estamos aqui com harpa, nem com lira de 10 cordas. Hoje os instrumentos mudaram um pouquinho, mas nós louvamos ao Senhor com os instrumentos e com as vozes. Esse é o princípio. Com tudo que nós temos de recursos, nós louvamos e nós adoramos ao Senhor, né? Nós também temos sempre um novo cântico nos nossos lábios. Isso é outra característica da adoração, né? Sempre temos uma nova canção. E às vezes as canções que nós já cantamos, elas têm uma palavra viva que fazem com que aquela canção também seja nova aos nossos corações, né? E tocamos com habilidade ao aclamá-lo. Essa é outra característica da adoração. É o tocar com habilidade, gente, é o fazer tudo com excelência. A habilidade, ela fala sobre excelência. E aclamá-lo é fazer tudo com o coração rendido, com o coração centrado em Cristo. Essas duas características, elas precisam caminhar juntas. Elas se complementam, né? Se eu tiver só excelência, sem um coração rendido, sem o coração conectado com Deus, é só performance técnica. Então se eu tiver só o coração sem o desenvolvimento da habilidade, então eu também não honro a quem eu estou adorando, oferecendo o meu melhor. Nesse sentido eu também falei sobre uma frase que eu ouço muito: mas Mauro, Deus vê o coração. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Às vezes quando a gente está ensaiando, está preparando o grupo, está aprimorando a equipe, a gente escuta isso: não, mas Deus vê o coração. Se não estiver tão bom, Deus vê o coração, né? É verdade, gente. Realmente Deus vê o coração. Deus olha o nosso coração, né? Mas não é verdade que para Deus qualquer coisa serve. A gente não pode confundir essas duas coisas. Entenderam a diferença? É sempre o nosso melhor com o que eu tenho em mãos, buscando melhorar para agradar ao meu Deus. Isso é excelência. E a aclamação é o coração rendido a Deus. Então, essas são características da adoração. Amém? A habilidade ao aclamá-lo. Eu também falei sobre a razoabilidade da adoração. Ou seja, a razão pela qual Deus deve ser adorado. E a gente leu daí os versos 4 e 5. Eu estou passando rápido aqui, que eu só estou lembrando da outra palavra, tá, gente?
Versos 4 e 5: pois a palavra do Senhor é íntegra, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia do amor leal do Senhor. Nesses versículos a gente está falando sobre a razão de adorarmos. Então a gente fala sobre a retidão da palavra de Deus, ela não falha jamais. E também falamos que a adoração, ela emana da palavra de Deus, ela emana da Bíblia, né? Não existe adorador desconectado da Bíblia. Eu só gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada na tua adoração. O adorador, ele não está desconectado da palavra de Deus. A adoração, ela emana da Bíblia. Falei também sobre a excelência do caráter de Deus, né? Deus é justo e correto em tudo. É mais uma razão para o adorarmos. Também falei sobre a infinita bondade do nosso Deus, né? Que nós conseguimos enxergar em tudo ao nosso redor. Criação, o nosso corpo como é feito, a bondade de Deus em cada detalhe, né? Nos versos 6 e 7 eu falei sobre a sua vasta criação. E como essa criação é incrível, imensurável, fantástica, né? E Deus criou ela nos seus mínimos detalhes, né? E Ele conhece a criação tão bem que Ele sabe o nome de cada estrela. Esse é o nosso Deus. Versos 6 e 7 ele fala: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Ele, a natureza toda criada, feita, perfeita por Deus. E eu finalizei a palavra dos versículos 8 e 9, falando que Ele é digno de ser adorado por todos nós, né? Versículos 8 e 9 diz assim: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo se estabeleceu. Esse Deus criador, né? Esse Deus que fala e as coisas acontecem, esse Deus que ordena e as coisas se estabelecem, esse Deus é que nós estamos adorando aqui. Esse Deus é digno de ser adorado. Essa palavra tema toda a terra ao Senhor não é o temer de ter medo, né? É o temer de respeitar, de reconhecer, de honrar a grandeza desse Deus. Até mesmo porque esse Deus tão grande, Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue nem compreender. A gente poderia parar por aí, né? Não sei vocês, mas aqui nós temos razões mais do que suficientes para adorarmos a Deus. Mas é interessante que as razões para adorarmos ao nosso Deus, elas não param, elas não terminam. A gente está em um salmo, eu fui até o versículo 9, o salmo ainda tem uma continuidade dele. E ainda temos mais 149 outros salmos, sem contar os outros livros. Então todos eles com motivos de sobra para adorarmos ao nosso Deus. A verdade é que não existem palavras suficientes que descrevam o nosso Deus e tudo que Ele merece, né? O quanto Ele é digno de ser adorado. Nós cantamos isso hoje aqui, né? Eu muito vi, mas sei que há mais. Eu muito ouvi, mas sei que há mais. Sou grato a Deus por quem Tu és, glorioso és. Nem todos os louvores que existem são suficientes para te adorar e dizer quem Tu és. Então nós vamos seguir um pouco mais o Salmo 33 hoje, a partir daí do versículo 10, e vamos mostrar, porque além de tudo isso que nós já vimos, Deus é digno de ser adorado. Amém? Vamos juntos? Estamos juntos? Amém? Então vamos ler juntos, Salmo 33, a partir do versículo 10. Está projetado aqui na tela também, você pode abrir na sua Bíblia e vamos juntos. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do lugar da sua habitação Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força é incapaz de salvar.
Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E o versículo 22: esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Vamos ler todos juntos o último versículo? Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Amém? Mais motivos porque Deus é digno de ser adorado, né? Um dos motivos que nós podemos ver aqui no versículo 10 é que Deus é digno de ser adorado por causa da sua soberana providência na história. Versículo 10: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Você pode perceber aqui, lendo o Salmo, que Davi ele fez uma transição nesse Salmo, né? Ele sai do poder de Deus manifesto na criação para a soberania de Deus na história. Ele entra em outro assunto aqui no Salmo. Ele praticamente diz assim: olha só, esse Deus ele não só criou as coisas e nos largou aqui para vivermos, né? Não. Esse Deus que nos criou, ele também governa todas as coisas. Esse Deus ele usa a sua providência para fazer a sua vontade na história dos homens. Aqui no versículo 10 ele nos diz que ele controla as nações. Em outras palavras, gente, ele põe reis e ele tira reis. Ele levanta reinos e ele abate reinos. Ele coloca alguém no trono e ele faz com que esse que está no trono cumpra a sua vontade. Esse é o nosso Deus. Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. É interessante que eu pude experimentar isso na minha história, né? Acho que a maioria de vocês sabem que eu sou militar, estou aqui em vias de me aposentar, quase lá, né, Leandro? Estou chegando. E a nossa história de transferência para cá, ela teve um movimento muito de Deus em coisas impossíveis para nós. Quando o Tércio e a Martinha eles entraram em contato conosco para estarmos orando juntos pela possibilidade de virmos aqui para Porto Alegre, eu estava alocado em Florianópolis, eu e a Cris, né? E para uma movimentação de localidade na aeronáutica, a gente tem um período definido do ano em que nós precisamos entrar. Tem que ser nesse período. Se não entrarmos nesse período, a movimentação só no ano seguinte. E esse período na aeronáutica é em março, é o mês de março. Se você não entrar com a solicitação de transferência, de movimentação, não acontece. Esse prazo é no início do ano, em março, né, como eu falei com vocês. Só que a resposta dessa solicitação ela vai sair só lá no final do ano, setembro ou outubro, positiva ou negativa. A resposta só sai lá em setembro ou outubro, para que sejamos movimentados em dezembro ou em janeiro. Então início do ano, para ter a resposta lá quase no final do ano, e no final do ano, início do outro ano, sermos movimentados. Quando o Tércio entrou em contato comigo, foi no final de maio já, início de junho, ou seja, o prazo que era de março já tinha acabado, já tinha passado, né? E eu falei para o Tércio, a gente tem uma limitação aqui muito grande, que isso foi em 2020, né? Que já passou o prazo, já perdi o prazo, então agora, humanamente falando, é impossível, né? E o Tércio, ao estilo do Tércio, né? Ele me deu uma resposta assim, ele riu. Ele falou: assim que é bom. Assim que é bom. Porque quando é impossível, se acontecer, a gente tem certeza que o movimento é de Deus, não é nosso movimento. É ou não é? É exatamente isso. Então ali para o início de junho a gente começou a orar. Vamos orar então por essa movimentação. Se for da vontade de Deus, ela vai acontecer ou não. E agora vem os detalhes importantes da soberania de Deus sobre essa história, né? O novo comandante da aeronáutica, ele tinha recém assumido o comando lá em Brasília. E ele assumiu o comando e ele iniciou a formação de uma orquestra da aeronáutica lá em Brasília. E eu sou músico da aeronáutica, eu sou da banda. E quando ele começou esse movimento da orquestra lá de Brasília, para que isso acontecesse lá, ele precisava reestruturar todas as bandas da aeronáutica, todas as formações de banda. Ele precisava mudar.
Então, os músicos que estavam em algumas bandas iam fechar, iam ser alocados para Brasília ou alocados para outras bandas, iam fazer um mesh bem grande, né? Adivinha qual foi uma das bandas escolhidas para ser fechada? Justamente a banda de Florianópolis, onde eu estava alocado. Isso aconteceu, gente, essa informação chegou para mim 10 dias depois que nós começamos a orar. 10 dias que nós falamos, não, vamos orar, se for da vontade de Deus vai acontecer. O prazo, como eu falei para vocês, era março, já tinha passado, não podia mais acontecer. Entramos em oração em junho, 10 dias depois começou essa movimentação da aeronáutica. Eu lembro, resumindo a história aqui, que em dezembro de 2020 nós estávamos chegando com a mudança aqui em Porto Alegre. Um movimento de Deus. Mas ainda tem outras coisas, né? Deus não querendo deixar nenhuma dúvida de que Ele fez o movimento, né? Ele arrematou a história, né? Como a gente fala, né? Logo que nós nos mudamos para cá, assim que eu me apresentei lá no quartel para servir, entreguei lá, assinei minha documentação, estou na base aérea de Canoas. Esse comandante da aeronáutica que tinha recém entrado e feito toda essa movimentação, foi tirado do cargo e foi colocado outro. É como se Deus dissesse assim, olha, eu movimento reis, eu mudo a história, eu direciono para que a minha vontade aconteça. É isso que nós estamos falando aqui. Provérbios 21:1, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, Ele o dirige para onde quer. Deus é soberano sobre toda a história. Eu estou falando da minha história, provavelmente vocês têm histórias também de movimento de Deus na vida de vocês. Salmo 2 também diz isso, né? Ele fala que não é o homem que está no controle da história, é Deus que está. Não é o homem que dirige seus planos, é Deus quem o faz. É Ele quem coloca no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele quem levanta e é Ele quem abate. Esse é o nosso Deus. Isaías 40, versículos 23 e 24 diz o seguinte, sobre Deus, né? Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Basta um sopro de Deus e eles morrem. Vocês entenderam esse movimento de Deus e a soberania de Deus sobre toda a história? Mesmo nesse capítulo aqui de Isaías, a gente tem algo para a gente. Versículos 28 e 31, Deus fala sobre aqueles que confiam na soberania dEle. E olha que lindo isso que está escrito aqui. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, você pode falar essa palavra? Mas, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus que nós adoramos aqui, amém? Ele é digno de ser adorado pela sua soberania na história. Glória a Deus. No versículo 11 nós vemos que Deus também é digno de ser adorado pelos seus planos e propósitos que são eternos. Olha que interessante isso, gente. Vamos ler aqui versículo 11. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os nossos planos, os planos, as intenções e os propósitos do homem, eles têm tempo de validade, né? Nossos propósitos, eles têm tempo de validade. Os homens, eles governam hoje, eles maquinam hoje, eles fazem a vontade deles hoje. Eles planejam hoje, conspiram hoje. Eles até podem ter sucesso nos planos deles por um tempo, mas eles viram pó. O tempo acaba. A memória deles é apagada.
A vontade deles, e quando eu falo disso, eu falo às vezes sobre reis e governantes, né? Presidentes, congresso, autoridades. Gente, nenhum desses reis, governantes, eles podem ter a pretensão de que a vontade deles permaneça de geração em geração por toda a eternidade. Você já viu isso? Tem um governo, estabeleceu várias leis, muda o governo, muda um monte de coisa, ajusta um monte de coisa. Então aquilo que ele estabeleceu, a vontade dele, os planos dele, os projetos dele, eles saiu, acabaram, muda tudo, é outra fase. Então o homem, ele não pode ter a pretensão de planos eternos. Muitas vezes nós olhamos os nossos governantes, nossas autoridades e nos sentimos aflitos, né, pela forma como as coisas estão acontecendo. Mas meu irmão, eles passarão. Mas nós temos um Deus que é soberano e que não perdeu o controle da história em momento algum. Isso não significa que nós devemos ficar acomodados, né, ou coniventes com o que é errado, com o que é injusto, mas sim que nós precisamos fazer a nossa parte. Trazer amor, trazer justiça e orar por todas as nossas autoridades. Sei que às vezes parece difícil, mas é o que Deus nos manda fazer. E nós, como adoradores, obedecemos, amém? Mas nós sempre precisamos lembrar que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, ele permanece por todas as gerações. É interessante isso aqui, né, gente? Em termos de filosofia da história, nós temos 3 conceitos básicos em termos de filosofia da história. O primeiro conceito é o conceito grego. O conceito grego, ele diz que a história ela é cíclica. O que foi ontem vai ser hoje, o que foi hoje vai ser amanhã, e começa tudo de novo, e não há nada debaixo do sol. É tudo igual, tudo do mesmo jeito. Esse é o conceito grego. Mas também existe outro conceito que é o conceito existencialista. E olha só, na filosofia existencialista, esse conceito diz que a história ela está sem rumo. Olha que negócio isso aqui. A história ela não tem propósito. A história ela é como se fosse um caminhão sem freio ladeira abaixo. Nós estamos embarcados em um avião sem piloto. Esse avião vai cair. É uma tragédia. Não tem esperança. É o fracasso. Acabou. Essa é a filosofia existencialista, né? Baseado nesse conceito, a gente não espera nada. Ninguém espera nada. Não tem amanhã, não tem futuro. É o pessimismo crônico. Essa é a filosofia existencialista. É o outro conceito básico da história. Mas nós vivemos e entendemos o terceiro conceito, que é o conceito cristão. A visão cristã. E esse conceito diz que a história ela é teleológica. Olha interessante isso aqui. A palavra telos no grego é a palavra fim. Ou seja, a história ela caminha para um fim, para uma consumação. E a consumação, gente, esse telos, esse fim que está falando aqui, é a vitória da luz sobre as trevas. É a vitória da verdade sobre a mentira. É a verdade da justiça sobre a injustiça. É a verdade de Deus, é a vitória de Deus sobre o diabo e sobre as suas hostes. O que você vai encontrar no livro de Apocalipse é que todos aqueles que se levantaram contra Deus, que conspiraram contra Ele, eles vão cair. Cai a grande Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, cai o diabo, cai a morte e o inferno, caem todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O que vemos aqui é uma vitória arrasadora, avassaladora de Deus e de sua igreja. Então a história não está à deriva. A história ela caminha para uma consumação. E quem está dirigindo essa dinâmica é o próprio Deus. É por isso que a gente consegue ler o que está escrito no versículo 11. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Então nós temos essa visão de que Ele está no controle da história, e de que todas as coisas estão sob o domínio dEle, e que os planos e os propósitos dEle para as nossas vidas são eternos, amém? Então Deus é digno de ser adorado também porque os seus propósitos são eternos. Tem um mosquitinho aqui tentando me pegar aqui. Mas Deus também é digno de ser adorado porque Ele escolhe e cuida do seu povo. Versículo 12:
Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. É interessante aqui que Deus escolheu um povo para si. Há duas coisas aqui, né? Eu vou começar aqui de trás para frente no versículo, né? Tem um povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Em outra versão diz, um povo que Ele escolheu para a sua herança. E quem é esse povo? Esse povo é a igreja. Somos nós. Fala assim, eu sou esse povo. Eu sou esse povo. Nós somos a igreja. A igreja ela é composta por pessoas de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, né? Deus forma esse multipovo de todas as cores, culturas, formas e de dentro de todos os povos existentes para ser o seu povo. E que privilégio nós temos em fazer parte desse povo, né? Desse povo que se chama povo de Deus, dessa família de Deus. Ele nos escolheu para isso. Mas a primeira parte do versículo diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Outra versão diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que a minha, né? Mas hoje nós temos vivido uma realidade sombria, em que mundo afora, não só no Brasil, parece que existe uma agenda global, né? E uma tentativa global das pessoas excluírem Deus de tudo. Nós temos aqui, todo ano temos aqui uma celebração em que nós falamos sobre o DIP. DIP é o Dia da Igreja Perseguida, no qual nós vemos várias nações aqui em que você não pode falar que é um cristão, muito menos portar uma Bíblia, né? Porque isso é crime. Você não pode falar o que nós estamos falando, que nosso Deus é um Deus soberano. Por se dizer um cristão, você pode ser preso e pode ser até morto. Você não pode expressar publicamente o que pensa, pois pode sofrer retaliações. E esses países, eles têm um sério problema com relação a isso. Mas outras nações, como a nossa nação, estão vivendo uma agenda em que estão de maneira ideológica, nos enquadrando como fundamentalistas cristãos, discriminadores e merecedores de punição por professarmos a nossa fé e a nossa obediência em Cristo e no que Ele nos ordenou. A gente está caminhando para um momento muito sombrio da história, gente. Anne Graham, filha do famoso evangelista Billy Graham, ela foi perguntada sobre onde estava Deus, onde está Deus quando acontecem eventos trágicos, né? Como os ataques de 11 de setembro, como aqueles ataques de atiradores nas universidades, isso lá nos Estados Unidos. E a resposta dela foi a seguinte: por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Ela falou isso e relembrou que os Estados Unidos gradativamente, durante a história, vieram excluindo Deus de tudo, tirando as Bíblias das escolas, a oração, tirando até a cruz, que simboliza o amor e o sacrifício de Jesus pela humanidade, tirando de ambientes institucionais, educacionais e governamentais. A sociedade está excluindo Deus do processo. E quando você olha para essa violência desregrada, corrupção instaurada, falência humana através do pecado, você olha para esse versículo e você constata que é isso mesmo: feliz é a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. As nações que conseguem estar com o coração rendido a Ele, é um outro ambiente, é uma outra forma de trato, é uma outra forma de atitudes. Nós precisamos lutar por isso, gente. Precisamos, primeiro, ter a liberdade de cultuar, lutar pela nossa liberdade de cultuar, né? Sairmos de nossas casas, virmos até aqui o prédio da igreja sem qualquer vergonha, né? Sem qualquer controvérsia nisso, né? A liberdade de você ir em uma viagem, seja na rodoviária, no aeroporto, no ônibus, no avião, seja andando no Transurb aqui, né? Você pegar, poder abrir a tua Bíblia e poder ler sem nenhum tipo de constrangimento. A liberdade de você poder comprar uma Bíblia e presentear alguém, sem medo de que alguém vai descobrir isso e vai te denunciar para as autoridades. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar para que a nossa nação seja feliz e bem-aventurada, porque feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor. Amém? Deus é digno de ser adorado porque Ele escolhe e Ele cuida do seu povo. Deus também é digno de ser adorado porque Ele é onisciente. Versículos 13 a 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do lugar da sua habitação Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender muito bem isso, né? Deus vê toda a humanidade. Não é parte da humanidade. Deus não vê só os bons, Ele vê também os maus. Deus vê toda a humanidade. Mas mais do que ver, a palavra aqui é observar. A palavra diz que Deus observa todos os moradores da terra e de sua habitação. O interessante é que observar é mais do que ver. Observar é prestar atenção. Observar é analisar. Observar é sondar, é cavar, é ver as intenções. É ver muito mais do que a aparência. E esse é o nosso Deus. Nosso Deus é onisciente, não há nada escondido, não há nada oculto diante dele. Ele sabe todas as coisas. E por isso também Ele é digno de ser adorado. Amém? Mas Ele também merece ser adorado porque Ele é o Deus da redenção. Ele é o Deus da redenção. Versículo 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. Quem consegue desafiar a Deus e prevalecer? O mal ele prevalece por um tempo. Não sei se já prestaram atenção nisso, né? Vocês já assistiram algum filme sobre o Holocausto? A Lista de Schindler, O Pianista? Quem já assistiu? Vários já assistiram, né? Às vezes quando eu assisto um filme assim, eu não sei vocês, mas a minha sensação é de revolta. Eu me pergunto como o ser humano ele pode ser tão perverso. Você vê um homem batendo em crianças, batendo em idosos, matando a troco de nada, pisando, humilhando. Isso traz uma revolta para a gente, né? Parece que naquele momento ali, o mal ele está vencendo. Mas quando você consegue sair do micro e enxergar o quadro geral, você vê que aquilo não vai prevalecer. Muitas vezes nas nossas vidas é assim que as coisas acontecem, né? Parece que estamos perdendo feio, né? Parece que o mal está triunfando. Mas de repente, Deus vira o placar do jogo. Deus muda a história. Nós falamos que Ele é soberano, né? Ele muda as histórias mais absurdas em vitória. Eu gosto de falar, eu sempre falo que nosso Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. Parece que aquela coisa mais complicada é aquela que Ele mais gosta. Assim, ó, vou mudar essa história, vou transformar essa história. Quem que pode desafiar esse Deus? Ninguém, gente. É só você olhar para os impérios da história, né? Onde é que está o Egito hoje, que era um grande império? E o Império Assírio, e o Babilônico, o Império Persa, e o grande Império Romano da época de Jesus. Todos caíram, todos passaram. Deus não perdeu o controle da história. Amém? E Ele é o Deus da redenção. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que livra. Ele é o Deus que transforma as coisas. Você olha o versículo 17, diz assim, né? O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, né? Claro que a gente precisa entender que o maior trunfo bélico da época lá era o cavalo, né? O míssil da época era o cavalo. A coisa com mais força que tinha na época era o cavalo. Hoje nós podemos pensar nesse versículo de outra forma, né? A bomba atômica é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, ela é incapaz de salvar. Mas nem a bomba atômica pode desafiar o poder de Deus. Hoje nós temos, por estudos aí, um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta muitas vezes. Mikhail Gorbachev, né? Ex-presidente da União Soviética, quando ele escreveu o seu livro Perestroika, ele disse que só o arsenal dos Estados Unidos e da Rússia, da União Soviética na época, poderiam destruir o planeta 27 vezes. Olha que loucura isso, gente. Então a paz que existe entre as nações, na verdade ela é uma paz fake. É a paz do medo. Mas sabe o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3?
Ela diz que quem vai acionar o botão que vai incendiar as obras que existem no céu e na terra não são os poderosos que têm o controle da bomba atômica. Quem vai acionar isso é Deus. Ele que tem o controle, Ele que é soberano na história. Deus. Versículos 18 e 19 diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Na hora que a coisa pega mesmo, né? Na crise mais complicada, no momento mais difícil, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, e Ele os livra. Mesmo nos momentos de guerra e fome, Deus está lá para garantir-lhes a vida. Ele é o Deus da salvação, amém? Ele é o Deus da libertação, Ele é o Deus da redenção, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus do socorro bem presente em tempos de angústia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós louvamos. Mas para concluirmos aqui, gente, eu quero falar com vocês sobre as consequências da adoração. Nós falamos vários motivos por que Deus é digno de ser adorado, muitos motivos. Mas a adoração que nós prestamos ao nosso Deus, ela tem consequências. Eu vou citar 3, tem muitas outras, mas eu vou citar 3 aqui. A primeira consequência da adoração é a esperança. Versículo 20: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa esperança não é em homens, não é em governos, não é em estratégias mirabolantes, não é na nossa força, não é na sorte, não. A nossa esperança está nele, no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o momento está desafiador na sua vida? Deposite nele a sua esperança. As lutas estão vindo? Confie nele. Não é o que nós cantamos aqui? Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Nós cantamos isso várias vezes. Quando nós adoramos, nós lembramos e nós criamos em nossos corações a esperança. Outra consequência da adoração é a alegria. Versículo 21: nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Percebam uma coisa aqui, gente. Davi, ele não está se alegrando nas bênçãos, no que ele recebe, nem nas vitórias que foram alcançadas. Davi, ele está se alegrando no abençoador. Davi, ele está se alegrando em Deus. É em Deus que a nossa alma se alegra, é em Deus que o nosso coração se alegra, é nele. Quando nós o adoramos, nós lembramos quem Ele é, e isso nos alegra, amém? Quando nós o adoramos, nós lembramos quem Ele é, isso nos traz esperança. E essa é outra consequência da adoração. E a terceira consequência da adoração é a nossa comunhão, é o nosso relacionamento com Ele. Versículo 22 diz assim: esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em Ti está a nossa esperança. E nós conseguimos perceber que o salmista, ele inicia o salmo lá em adoração. Salmo 33, ele inicia em adoração, mas ele termina esse salmo em oração. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em Ti está a nossa esperança. Adoração e oração, essas duas coisas, elas caminham juntas. A adoração e a oração são as nossas melhores formas de um relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos Deus o suficiente para adorá-lo, fica fácil nós abrirmos os nossos corações em oração a Ele. E quando nós oramos com Ele, conversamos com Ele, fica fácil nós nos aproximarmos dEle e o adorarmos. As coisas estão conectadas. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em Ti está a nossa esperança. O que Davi está vendo aqui é que precisamos muito do amor de Deus, esse amor que ele descreveu em todo esse salmo, e que é nele que nós devemos depositar a nossa esperança. Nós vivemos em um mundo que está em oposição a Deus, né?
E nós jamais teríamos condições de enfrentar esse sistema, esse mecanismo, sem a misericórdia de Deus, sem a assistência de Deus. Então que Deus nos ajude a, em tempos tão desafiadores, encontrarmos nele o motivo da nossa fé, da nossa esperança e da nossa adoração. Amém? Deus é digno de ser adorado. Muitos motivos, amém? Muitos motivos para adorarmos a Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Eu gostaria de falar com você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, que é um convidado, ou talvez você já esteja até vindo outras vezes, mas que você ainda não teve uma atitude de entrega. Você ainda não entregou sua vida para Jesus. Você está vindo, você acha esse ambiente muito agradável, você se sente bem aqui no nosso meio, mas você ainda não deu um passo de dizer: olha, eu entrego meu coração a Deus, eu quero viver tudo isso que essas pessoas estão vivendo. Eu te falo que Deus te ama, Ele quer o melhor para a tua vida, para as nossas vidas. E quando nós o conhecemos verdadeiramente, quando nós nos entregamos a Ele, as nossas vidas elas ganham um novo significado. Então você que veio hoje pela primeira vez ou não fez essa oração ainda, eu queria convidar todos vocês a fecharem os olhos. Mas eu queria fazer uma oração junto com você. Eu queria que você repetisse essa oração no teu coração. Vamos orar todos juntos? Deus, eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu não quero mais viver sem esperança. Eu não quero mais viver sem alegria. Eu não quero mais viver sem um relacionamento verdadeiro contigo. Então eu entrego a minha vida a Ti hoje. Perdoa os meus pecados, Deus. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração hoje aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão assim bem alto. Ali, glória a Deus, glória a Deus. Tem um casal, mais alguém aqui na frente? Mais alguém? Glória a Deus. Ali, mais uma mão levantada. Mais alguém, gente? Pode levantar, pode acenar assim. Dá um sinal com a tua mão. Lá atrás também temos. Glória a Deus aqui na frente. Gente, eu queria fazer um convite para você que levantou a sua mão. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu quero apertar a tua mão. Eu quero te receber. Quem está perto dessa pessoa, vem aqui na frente. Pode sair do teu lugar, vem aqui, sem constrangimento. Praticamente todos que estão aqui já fizeram essa oração, já saíram dos seus lugares. Então sai do teu lugar. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente. Eu quero apertar a tua mão aqui, eu quero te conhecer. Pode vir, isso. Pode vir. Pode vir. Sem medo, sem constrangimento. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode ficar aqui na frente. Pode ficar aqui na frente. Glória a Deus. Pode vir, pode vir. Sai do teu lugar. Não deixa o constrangimento te impedir. Não deixa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Pode vir. Estou esperando vocês aqui. Não tem problema. Glória a Deus. Eu convido toda a igreja a estender a mão. Gente, é a melhor decisão da vida de vocês. É a melhor decisão da vida de vocês. Vamos orar por eles, todos juntos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa escolha. Obrigado por essa decisão, Pai. Nós sabemos que é a melhor decisão da vida de cada um deles, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por esse movimento que Tu tens feito no coração deles, Pai. Deus, que Teu Espírito possa fazer habitação no coração deles, Pai. Deus, e que eles possam ser batizados por Ti, cheios de Ti, Senhor. Deus, e que eles possam viver uma vida abundante contigo, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Deus, dirige os passos, Pai. E que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Gente, queria fazer um convite para vocês. Só dá uma viradinha, olha essa família que Deus tem dado para vocês. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês, todos que estão aqui na frente. A gente tem uma turma que está naquela sala lá. Pode dar um sinal aí, Renan? Olha lá, a turma que está lá naquela sala. A gente queria convidar vocês a irem até aquela sala. Eles têm um presente para vocês. Eles vão orar com vocês um pouco mais. Então pode ir lá. Isso, quem está com eles, acompanha eles até lá. Glória a Deus, uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Mas agora eu quero falar com você. Você que já fez essa oração, você que já tem uma vida com Deus. Tudo que nós falamos hoje aqui diz que Deus é digno de ser adorado. Amém? Ele é digno de ser adorado. Então eu queria convidar você para juntos hoje aqui, com todos os alunos, nós adorarmos ao Senhor. Adorarmos por sua soberania, adorarmos por seus propósitos eternos e seus planos eternos, pelo seu cuidado, pela sua onisciência, por sua redenção que nos alcançou, e também pela alegria, pela esperança, pela comunhão que Ele tem nos dado. Então eu queria que você adorasse ao Senhor agora. Nós vamos cantar uma música que fala do amor do nosso Deus, da graça do nosso Deus e de quem Ele é. E eu queria que você não prestasse atenção nos alunos, mas que você se conectasse com Deus e você pudesse adorar Ele com todo o teu coração. Esse Deus que é digno de louvor, de adoração, de exaltação. Vamos todos juntos cantar ao Senhor? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar